Você já ouviu a expressão nome sujo na praça? Pois então, o surgimento dessa expressão está junto com a história da Bolsa de Valores do Brasil. No início do século XIX, com a chegada da família real ao país, começaram as primeiras negociações em praça pública de títulos de posse de navios, produtos agrícolas, e as negociações eram feitas com os compradores e negociantes de modo geral, carregando bolsas de dinheiro. Daí surgiu o nome Bolsa de Valores, enquanto a expressão nome sujo na praça veio para designar pessoas que não honravam os compromissos nessas negociações. Claro, essa é só uma pequena parte da história da Bolsa de Valores, que você pode conhecer por completo aqui onde eu tô, no MUB3, o Museu da Bolsa do Brasil. Para nos ajudar a desvendar esse conteúdo riquíssimo que é a história do mercado de capitais do Brasil, eu estou aqui com a Prisca Menegasso, coordenadora educativa do MUB3. Prisca, você pode começar contando um pouquinho para a gente a respeito da proposta do museu? O museu ele surge então para contar um pouco da história das bolsas do Brasil, de como surge o mercado de capitais. Como uma instituição que agora é um museu, ele tem um compromisso em construir uma memória, né, para a gente entender como que se deu todos esses passos até a Bolsa se tornar o que ela é hoje, mas que também a gente utilize todo esse conhecimento, todos esses valores culturais para nos projetarmos também para o futuro. Aqui, nesse espaço dedicado à primeira formação do mercado de capitais brasileiro, ali do século XIX, era comum figuras como essa. Prisca, você me disse que ele foi o primeiro modelo de corretor que a gente teve no Brasil? Esse camarada aqui, que muitas pessoas chamam ele de Senhor Olavo, depois quem quiser visitar o museu vai descobrir por quê. Ele está representando um pouco essas figuras que se encontravam em certos ambientes, né? Se a gente olhar para lá, a gente vai ter uma outra figura, mas ele está representando, ele está até aqui com um jornalzinho se informando bastante de como vai a movimentação do mercado, né? Quando vocês visitarem o museu, vocês podem acionar o botão, ele vai conversar com vocês e vai falar um pouco sobre essa dinâmica que aconteceu nas praças do comércio. As praças do comércio é como se elas fossem antecessoras da Bolsa, né? Ali a avó da Bolsa de Valores ou da Bolsa de Mercadorias, e os corretores, como ele está representando, eles frequentavam esses ambientes para negociar os seus produtos. Nesse contexto anterior às bolsas, os produtos eles eram diversos, assim como os corretores. Então, os corretores eles negociavam desde títulos da dívida pública até commodities ou fretes de navios. Mas quando a gente começa a falar do surgimento das bolsas, começa a surgir também especificidades que vão ajudando esse mercado a se fortalecer, a se tornar inclusive mais seguro. Muito antes da Faria Lima, o coração da Bolsa de Valores do Brasil já pulsava em São Paulo, enquanto as negociações aconteciam no Rio de Janeiro, e em São Paulo haviam escritórios do que hoje seriam conhecidos como as corretoras, e uma metáfora fora de tempo. Mas quem vai explicar como se dava essa dinâmica Rio-São Paulo é a Prisca. Vamos lá falar com ela. Enquanto lá na praça a gente está falando principalmente do surgimento das bolsas no Rio de Janeiro, onde o governo vai organizar para garantir que os títulos da dívida pública sejam negociados de forma mais segura, aqui em São Paulo a gente está falando de uma São Paulo que é diferente da São Paulo que a gente conhece hoje, né, que é um polo econômico. A gente está falando de uma cidade ali da província do estado de São Paulo ainda muito pequena, que vai ser beneficiada pela construção das estradas de ferro. E aí, nesse momento, ela começa a se tornar um polo econômico também, né, com o crescimento da produção de café. E com esse crescimento econômico, o mercado de capitais começa a se organizar também. E os próprios corretores em São Paulo perceberam que se eles se organizassem num ambiente específico para negociarem, eles teriam maior quantidade de negociações, teriam uma maior facilidade, além da segurança que a gente comentou lá. Quando a gente for mais adiante, a gente vai entender o que eu quero dizer com essa segurança. Aqui a gente também conta um pouco sobre o surgimento da Bolsa de Mercadorias, né? Como a gente estava falando da produção do café, e com o crash da Bolsa de 29, né, da Bolsa de Nova York, o café ele se torna o que era o principal produto brasileiro, né, negociado, ele dá um pouco espaço para um outro protagonista, o algodão. E aqui a gente está contando, a gente tem ali um painel com várias amostras de diferentes tipos de algodão, para contar um pouco como a Bolsa de Mercadorias ela foi imprescindível até no sentido de formar uma
uma produção de algodão mais consistente. A maior dificuldade de quem começa a investir geralmente são os termos específicos do mercado. É uma chuva de siglas e termos que geralmente são desconhecidos do grande público. Assim como o Trade News te mantém informado de tudo que você precisa saber, o MUB3 está aqui para atender essa demanda educacional também. E tem uma dupla utilidade. Se você já é um investidor experiente, é hora de testar os seus conhecimentos. Afinal de contas, você sabe o que é um CRI ou um CRA? A gente pode ver aqui nessa maquete, a gente tem já a anatomia desse ambiente de negociação. A gente vai encontrar, como você falou, a pedra, que é uma lousa, geralmente feita de ardósia, por isso chamada pedra, onde são registradas cada uma das ofertas e efetuação de negociações. A gente tem também aqui esse mobiliário circular, que é chamado de balaustrada ou de corbelle, como foi apelidado em São Paulo, que é um termo importado aí do francês que significa cesta de flores, né? Por isso esse formato arredondado e às vezes como um gradil, que remete mesmo a uma cesta. E os corretores, então, eles ficam organizados nesse mobiliário, e um ponto muito importante da gente entender é que, nesse momento, quando o ambiente de negociação migra das praças do comércio para as bolsas ou para os pregões, o que acontece de diferença? Esses espaços organizados, eles passam a definir quem pode e quem não pode negociar. Então, esses corretores, eles são nomeados para que eles possam negociar principalmente os títulos da dívida pública. Em São Paulo, especificamente, nessa nomeação, o corretor ele recebia uma cadeira no pregão. E essa cadeira, ela permitia ali o acesso dele a esse recinto. Aqui no museu a gente tem uma cadeira muito especial, que foi inclusive concedida aí pela família Magliano, é uma cadeira que leva esse nome. Ela foi uma cadeira inicialmente do Mário Beni, que era um corretor que depois acabou seguindo uma carreira política, e aí o seu preposto, que é um tipo de auxiliar de pregão, que era então Raimundo Magliano, o primeiro Raimundo Magliano, se torna então o dono dessa cadeira. Os corretores então eles eram pessoas físicas que tinham que carregar toda essa responsabilidade para segurar todas essas negociações. Em determinado momento lá, com uma reorganização das bolsas, os corretores passam a se tornar pessoas jurídicas, né, que seriam aí as corretoras. Quando isso acontece, o Raimundo Magliano vai ser justamente o primeiro responsável a cadastrar a corretora 1. A Magliano Invest foi a primeira corretora de valores do Brasil. Entretanto, ela não ficou lá atrás. Até 2018, essa corretora ainda existia. E sabe quem passou por lá? Ela mesma, Paulinha. Como é que foi sua passagem pela Magliano Invest? Então, Belinha, eu tive uma passagem mais ou menos rápida pela Magliano. Foi também véspera aí dessa venda para Guide, que era anteriormente a Indusval, também uma corretora bem antiga do mercado. Mas é só uma correção, existe uma briga aí sobre a corretora mais antiga do mercado. Na verdade, acho que, se eu não me engano, a Magliano, ela é o crachá número 2 da bolsa, né? E o número 1 era a Souza Barros, mas ela extinguiu bem antes da Magliano. E eu fiquei lá um tempinho, cheguei a trabalhar com o seu Raimundo Filho, que foi o presidente da bolsa, que veio a falecer recentemente de Covid. E foi um prazer enorme trabalhar com ele, viu? Porque esse senhorzinho era uma aula realmente, viu? Essa aqui é provavelmente a primeira cena que vem à cabeça de todo mundo quando eu falo o termo Bolsa de Valores. Entretanto, desde 2008, o chamado pregão Viva Voz não existe mais. Na época, a B3 também não existia. Nós tínhamos a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, tínhamos a BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a CETIP, o mercado de balcão, que em 2017 se tornaram os três, a B3, a Bolsa do Brasil, como temos hoje. Prisca, aqui eu tô vendo uma evolução da pedra e já estamos numa fase mais contemporânea da história. Explica um pouquinho pra gente qual o contexto desse cenário que a gente tá. Então a gente tem aqui uma réplica da pedra que a gente viu lá na Corbelle, que era uma lousa onde se anotavam com giz mesmo as ordens de negociação. A gente tem aqui já um painel eletrônico que vai contar sobre um processo de transição já para a informática, né? A gente começa já a utilizar os computadores para que essas ordens sejam feitas digitalmente. E finalmente, nessa última camada, a gente tem a digitalização total. O que é legal da gente entender é que o sistema, né, a tecnologia,
enquanto forma de negociar é exatamente a mesma. A gente precisa que a pessoa que quer vender e a pessoa que quer comprar tenham os seus valores encontrados. Quando isso acontece, quando os valores se encontram, é feita a negociação. Quando um corretor encontrava um outro e dava, então, esse encontro da negociação, isso era registrado na pedra. Mais tarde, os corretores, eles anotavam isso numa boleta. Essa boleta, ela era lida por uma ferramenta que a Bovespa muito sagazmente adaptou, um aparelho de correção de vestibular. E aí a boleta, você anotava ali a ordem de serviço, colocava nesse objeto, né, nessa máquina, que era apelidada de torradeira, porque você colocava e ela depois cuspia a boleta. Ela estava ligada num computadorzão, daqueles que ocupavam uma sala inteira, e jogava aí para o painel eletrônico direto. Então a gente já vê ali um processo de digitalização. É daí que surgiu a gíria boletar, né? Até hoje se fala, boletou. Exato. E aí depois, com a popularização dos computadores e mais tarde com a internet, a gente vai observar o processo de digitalização total das negociações. Falando um pouco agora ali daquela gritaria, a gente quase não distingue o que se falava. E ali se sabe que surgiram as primeiras gírias de mercado, as primeiras não, né? Mas surgiram muitas gírias de mercado que a gente usa até hoje. Afinal de contas, o que é que se gritava no pregão Viva Voz? Então, os corretores, eles tinham os corretores originalmente, mais tarde os operadores, porque quando os corretores viram corretoras, eles contratam esses agentes locais, que são os operadores, e os operadores vão receber as ordens de compra ou venda e vão no ambiente encontrar ali os seus pares de negociação. Eles precisavam gritar o que eles queriam comprar e por quanto e por quanto. E aí, para que eles pudessem se entender, eles utilizavam a linguagem gestual, né, que é utilizar o próprio corpo. Eles tinham códigos ali que identificavam as quantidades. Eles utilizavam gírias, por exemplo, como bola quando o número é redondo, né? E para que eles também tivessem segurança nas negociações, eles precisavam gesticular muito, porque se em algum momento houvesse alguma discrepância e precisasse de uma mediação ali da estrutura da bolsa, poderia se checar nos vídeos o que tinha sido negociado, né? Em última instância, caso houvesse alguma divergência. Então, por isso também eles precisavam ser muito expressivos e gesticular bastante. Antigamente, a BMF trabalhava com esse dress code, as famosas jaquetas que hoje em dia ainda são usadas como lembrança, como souvenir, e muitos investidores gostam de usar até hoje. Mas já naquela época, a gente tinha negociação de ativos, de ações de empresas que fazem parte do nosso dia a dia. E você, qual preço você daria para a Mesbla hoje? Como essa parte da história ainda é bem recente, eu tô aqui com a Paula Sá, a Paulinha, que começou a trabalhar na Bolsa em 2005. Conta pra gente, Paulinha, como que era essa dinâmica? Naquela época ainda tinha o pregão Viva Voz. Quando eu entrei em 2005, a Bolsa tinha acabado de ficar 100% eletrônica. A Bolsa, quando eu falo, é a Bovespa, tá? A Bovespa já estava 100% eletrônica, a gente já operava pelo computador e eu entrei como ponta de mesa. Então, eu operava para institucional, era a pessoa que fazia anotação, boletava e tal. E aí também a gente tinha a parte do pregão Viva Voz ainda, que BMF permaneceu. Então, a gente na mesa passava a ordem, né? Eu ficava com o cliente no telefone ou na caixinha, que eram vários clientes, e a gente ficava escutando o mercado ali, o operador do pregão, que era quem ficava lá embaixo no pitch, né? Depois a gente mostra ali. Aqui era a antiga Bovespa, né? Mas na BMF que tinha o pitch. A galera ficava operando lá, cantando o mercado, falando o que estava acontecendo. A gente cantava o mercado pros clientes, o cliente passava a ordem, a gente passava pro pregão. Era uma loucura. O operador de pregão na época fechava a operação, né? Ali, passava pro auxiliar, o auxiliar anotava na boletinha, comprou tanto a tanto, jogava no tobogã e a ponta de mesa, que era eu, ficava anotando o que o operador ali na mesa fazia. E aí eu tinha que colocar no sistema no Sinacor, que atualmente ainda existe, né? Que é o sistema da bolsa. Então eu tinha que casar o que o auxiliar do pregão colocou lá com a minha boleta no sistema da BMF. Na época, a gritaria que a galera escuta, que é esse vídeo aqui, era do pregão lá embaixo. Eu não ficava lá embaixo. Mas a mesa também era bem barulhenta, né? Porque a gente ficava, às vezes, com 2 telefones no ouvido e a caixinha com os clientes ali também cantando o mercado pra eles. Então, a gritaria era de ambos os lados. Havia muita chance de dar alguma coisa errada, né? Não, havia total, assim, porque imagina só, eu tô aqui, eu como ponta de mesa, né, que tô ali do lado do broker, né, que é o operador da mesa, né, eu tenho que escutar o que ele executou e colocar no sistema. E ao mesmo tempo, o operador de pregão tem que anotar não,
passar para auxiliar a anotar, jogar no tobogã e essas operações tinham que casar no final do dia. Tinha que estar tudo certo. Então, assim, tinha muita margem para erro, né? Porque, assim, imagina só uma roda ali de negócio de um monte de gente gritando, vendendo tanto a tanto, outro comprando tanto a tanto. A chance, às vezes, de alguém passar na frente, tinha o fiscal, né? Que ficava justamente olhando isso para não ter esse tipo de confusão. Mas ali naquele calor do momento podia acontecer bastante erro. Então, acho que essa evolução da tecnologia pro pregão eletrônico evitou muito desse tipo de falha, né? Então, a gente tem a felicidade de ter aqui na exposição de longa duração do museu esse objeto por conta de uma parceria que a Bolsa de Mercadorias fez com a Bolsa de Nova York. Então, o ticker ele foi uma ferramenta ali criada pelo Thomas Edison, o mesmo inventor da lâmpada, e ele desenvolveu, a partir da tecnologia do telégrafo, ele desenvolveu uma forma de divulgar as cotações de dentro da bolsa para outros espaços. Então, grandes corretoras, grandes hotéis, espaços que queriam estar ali cientes do que estava sendo negociado e por quanto, tinham a possibilidade de ter essa ferramenta. E o que ela fazia? Ela emitia, por meio do sinal do telégrafo, ela emitia uma fita que ia sendo preenchida, e para caber o nome da empresa nessa fitinha, uma fita comprida, que inclusive mais tarde originou até as serpentinas, eles reuniam aquele monte de fita e jogavam em determinado momento nas ruas. Para que coubesse o nome da empresa nessa fitinha, surgiu essa redução, que é hoje o que a gente chama de ticker. E se a gente vira até hoje no painel, né, até hoje aqui no painel, a gente tem um rodapé móvel com todas os tickers, com os preços, e é como se fosse uma memória ainda dessa época em que a gente estava analógico ali na fitinha de papel mesmo. Pessoal, já deu pra ver que o mercado de capitais do Brasil não começou ontem e nem vai terminar amanhã. Em dezembro de 2022, a B3 tinha mais de 5 milhões de CPFs cadastrados. E vem muito mais por aí. E pode ficar tranquilo, o Trade News vai te manter informado a respeito de tudo que acontece no nosso mercado.